Oi, queridos, paz do Senhor. Vou estar compartilhando com vocês mais um vídeo sobre seitas e heresias aqui no canal, mediante a votação de alguns títulos. Vocês escolheram com 54% dos votos as heresias dos pastores coach. Amém? Vou estar falando sobre as heresias no meio gospel dos pastores amados contemporâneos. Peço desde já àqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comentem, compartilhe nas suas redes sociais. Primeiro, vamos estar ouvindo aqui, amados, como esses pastores pregam. Vou citar 3 pastores que são figuras públicas. E para que o meu vídeo não seja retirado aqui, da plataforma, eu vou estar colocando em forma de áudio e a imagem ela não está original. Amém? Respeitando os direitos autorais. Então vamos lá. Jesus é o centro. Aí o Novo Testamento chega, Jesus se manifesta, e o Novo Testamento, Jesus é o centro. Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Como acabamos de ouvir, este pastor, David Leonardo, ele está falando que Jesus é o centro da Bíblia, só que nós somos o centro de Deus. Queridos, a Bíblia, em todo momento, nos ensina que quem é o centro é Deus. Amém? É Jesus, a nossa salvação. Quando ele fala que somos o centro, é uma visão caída, é uma visão antropocêntrica. O que é uma visão antropocêntrica? É uma visão focada nas coisas do mundo, queridos, nas coisas do homem. Amém? Humanismo, evangelho humanístico. Isso não provém da sã doutrina. Nós vamos meditar na palavra também, queridos. Então, isso é heresia. Heresia é um falso ensino. Heresia é distorcer a palavra. Amém? Meia verdade. O que ele está pregando é uma meia verdade. Não é verdade absoluta. Continuando. Jesus apontou para você. O que Jesus fez apontou para você. Não, tudo que Jesus fez não apontou para nós, apontou para a cruz, apontou para Deus. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Tudo que Deus fez foi para a honra e glória do nome dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Livro de Romanos, capítulo 11, verso 33 em diante. Amém, queridos? Deus é o centro. Amém? A visão que esse pastor prega é caída. Amém? Não glorifica a Deus. Não enfatiza a Deus. Devemos estudar a soberania de Deus, a pessoalidade de Deus. E eu vou colocar, amados, mais um trecho da pregação, porque o que está cheio o nosso coração, amados, é o que falamos. Então vamos entender. É a pessoa mais importante da terra, porque tudo que Jesus fez por sua culpa, você é importante. Acabamos de ouvir mais um trecho da ministração dele que enfatiza o ser humano. E a Bíblia não é isso, queridos. A Bíblia fala sobre o relacionamento de Deus com a humanidade, fala da salvação. Amém? O tempo todo
nos eleva às coisas do alto. Por isso é necessário nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos, ele precisava nascer de novo. Não adianta, queridos, ter um estudo da Bíblia somente. Não adianta ter teologia. Você deve nascer de novo, pela água e pelo Espírito. Não sereis batizados só com água, mas com o Espírito Santo. Porque o que acarreta o novo nascimento? Discernimento de espíritos. Amém? Doutrinas essenciais da graça. Porque existem várias doutrinas. A doutrina de homens, a doutrina de demônios, a doutrina hereges e a doutrina de Deus. E defendemos a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos prosperar nessa terra? Vamos! Não tem um versículo na Bíblia que te proíba ganhar dinheiro. Portanto, que você nunca veja dinheiro como riqueza, mas como um servo das suas riquezas. O dinheiro serve à minha conexão espiritual. Acabamos de ouvir esse outro pastor coach, Tiago Brunet. Eu já ouvi uma ministração dele na Igreja Batista da Lagoinha, em Betim, onde eu congregava, queridos. E é muito voltado, né? A pregação dele, na verdade, é uma palestra, né? Muitas pessoas gostam dele, né? Já tive colegas que tentaram me convencer da pregação dele, amados, mas quem me convence é o Espírito Santo. E ele fala muito das coisas desse mundo, né? Voltado para as riquezas terrenas. Só que não é isso, amados, que devemos enfatizar. Nós vamos meditar o que diz a palavra do Senhor. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Né? Então, amados, podemos entender que todo pastor que fala mais de riqueza do que do reino dos céus, o coração dele, amados, está na riqueza. E quem é esse Deus desses pastores? Baal, queridos. O Deus desse século também. É o Deus Baal, é o mesmo Deus que os israelitas adoraram lá no deserto, nos 40 anos de peregrinação. Então, nós vemos que eles estão focados no antropocismo, na vontade do ego humano, na vontade do coração. Que Deus é um só, sim ou não? E que todos os caminhos levam a Deus, sim ou não? Claro que sim. Sim, todos os caminhos levam para a morte. E a morte leva para Deus. O cara pode ser santo ou profano, ele vai morrer. Ou seja, o caminho é o mesmo, levando para Deus. Na minha opinião, o que o católico tem que fazer? Casar com quem? Com outro católico. Poxa, isso é importante. Na hora da missa, os dois vão junto. Um leva o terço, o outro vai rezando a Ave Maria. Estão juntos para a missa. O crente casa com um, os dois vão para o culto. Um leva a Bíblia e o outro vai expulsando os demônios no caminho. Olha que beleza. Os espíritas casam com espírita. Um leva a toalha branca, o outro copo com água, segura na mão. O macumbeiro casa com quem? E isso, os dois vão para a encruzilhada. Um segura no pescoço da galinha, o outro corta. Mas eles estão... O muçulmano, os dois... Peraí. O muçulmano, os dois vão para o atentado. Um monta a bomba, o outro explode. Mas pelo menos os dois
estão? Os dois estão? E essa foi a palestra do pastor Cláudio Duarte. Transformando, queridos, o púlpito, né, os púlpitos que ele passa, né, em palcos. O Senhor não nos chamou para fazer palhaçada no púlpito. O Senhor não nos chamou, amados, para isso. Ele está enfatizando o jugo desigual. Amém? Então, que o perdido continue perdido, é isso que eu entendo na frase dele. Por isso que o Espírito Santo nos leva a analisar. Então, o perdido, ele tem que continuar perdido. Desde quando religião salva alguém? Jesus é que salva. Placa não salva. Religião não salva. Nada. Somos salvos pela graça. Isso não vem de nós. É dom de Deus. O Senhor não nos chamou para fazer do altar dele pão e circo. O Senhor, amados, está com os olhos sobre a terra, olhando cada um o que faz, o bem ou o mal. Então é muito sério, queridos, o que falamos perante o altar dele, quando falamos dele. Amém? Isso é blasfêmia. Blasfemar o nome de Deus, zombar do nome de Deus. Só que Deus, ele não se deixa escarnecer. Ele não se deixa escarnecer. Estou aqui no aplicativo Bíblia Almeida, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos ler o que a Bíblia orienta sobre os falsos mestres. Verso 1, verso 3. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso. Quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinasse doutrina diversa, nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus. Vou repetir, queridos. Pois que produzem antes discussões do que edificação para com Deus, que se funda na fé. Mas o fim desta admoestação é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência, uma fé não fingida, das quais alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entenda nem o que dizem, nem o que tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, reconhecendo que a lei não foi feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito que me foi confiado. Glória a Deus. Aqui vai falar da graça, né, que foi concedido a Paulo. Eu li aqui, amados, advertência. Amém? Aqui foi uma carta para o pastor Timóteo. Então, o que devemos entender do que está advertindo aqui a palavra? Que nós não devemos nos preocupar com fábulas e genealogias, certo? São pessoas, queridos, são doutores da lei. Eles querem ser doutores da lei. Fariseus. Quem se considerava doutor da lei? Os fariseus, os saduceus. Aqueles que iam até Jesus, amados, indagar Jesus. Queriam matar Jesus. Certo? São estes dos dias atuais. Os coaches. Só que a lei, amados, a palavra, ela não vem para um coração coração orgulhoso. A lei veio para um coração humilde,
Por isso que aqui fala que foi essa lei, foi feita para os pecadores, para os sodomitas, roubadores. Não é para aqueles que se acham justos, para aqueles que acham que sabem a palavra. Eles não sabem, na verdade, nem para eles. Eles ensinam fábulas, eles fazem teatro, eles transformam, amados, eles fazem pão e circo da palavra de Deus. Eles não entendem, verso 7, nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Você quer, amados, indagar falso profeta? É na palavra, é na doutrina que ele está ensinando. Ele desvia do ensino que Paulo prega. A graça, a revelação que foi revelado ao apóstolo Paulo não foi revelada a muitos apóstolos. Por isso que ele fez tantas cartas do Novo Testamento. É um coração puro, queridos, boa consciência e uma fé que não é fingida. Não fica zombando da fé. Estes são os porteiros dos céus. Eles são os porteiros dos céus, queridos. Por que, Márcia? Eles não entram. Arabalá e Aramanamachei. Eles não entram no reino dos céus e nem deixam as outras ovelhas entrarem. Porque quem, amados, está em Cristo, ouve a voz de Cristo. Jesus é o bom pastor. João 10. Jesus é o bom pastor. Ele conhece as suas ovelhas. E por elas, essas ovelhas que estão firmes, por meio delas, o nome dele é conhecido. As ovelhas de Cristo não ouvem uma voz estranha, porque ele não ouve o estranho, ele não segue o estranho. Ele segue o Espírito Santo. Ele segue o Espírito Santo. Então, cuidado, queridos, com essas falsas doutrinas. Porque Paulo, ele disse, eu combati o bom combate e guardei a fé. O bom combate é a verdade. É a sã doutrina. Não é a sã doutrina, amados, de homens. É a sã doutrina da revelação de Jesus Cristo, da salvação, de um reino que não se vê. Essa é a sã doutrina. Amém? É falar de vida eterna. Essa, Aramanai, aleluias, é a sã doutrina. Não é aqueles que oram na carne, profetizam na carne, fala com a sua carne que ouvir. Não é a sã doutrina. A sã doutrina confronta a sua carne, confronta o seu estilo de vida e faz você nascer de novo. E o Espírito Santo te convence do pecado, juízo e da justiça. Estou aqui num site de 2 Dedos de Teologia. Eu não assisto, amados, à risca o canal 2 Dedos de Teologia. Eles têm um canal no YouTube, mas eu vejo que os pontos teológicos, né, desse pastor, eu não estou... acho que é Iago Martins, lembrei. Ele tem muita consistência, amados, né, na teologia. Assim, ele é um teólogo, amém? E nós vamos analisar, amados, um pouco o que é essa teologia coach que tem entrado nas igrejas, tá bom? Aqui é o site deles mesmo. Teologia do coach, a substituta da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade já apanhou demais. Seus grandes ícones já foram expostos e desmascarados. Infelizmente, ela ainda faz vítimas pela falta de conhecimento do povo, principalmente nas periferias, público-alvo desse tipo de teólogos. Felizmente, ela está cada vez mais marginalizada e ficando limitada e determinada ficando limitada a determinadas igrejas. Um bom número de crentes tem um grande repúdio por esse tipo de abordagem evangélica. Pois bem, eis que temos uma substituta para a tal teologia da prosperidade. Eu chamo de teologia coach. Usarei as siglas a partir de agora. A cultura do coach. Aqui fala, amados, um pouco, né, desse pastor,
né, a formação dele, eu não vou ler, tá bom? Vamos continuar aqui passando. Vamos ler essa frase aqui. O empreendedorismo é a nova religião do homem moderno, materialista e secular. Ele substitui os santos do seu altar por fotografias de homens bem-sucedidos. Os seus evangelhos são livros como O Sonho Grande e A Força do Hábito. Ele acredita de alguma maneira que tudo irá aproximá-lo do seu objetivo principal: sucesso, fama e dinheiro, de preferência agora. Então, amados, é tipo uma mágica, né? Pecado de feitiçaria também podemos citar aqui, né? Falar. Por que, Márcia? Pecado de feitiçaria. Amados, pecado de feitiçaria é manipular a palavra. Isso é pecado de feitiçaria. Amém? Pessoas hereges que manipulam a palavra, ela é uma feiticeira no mundo espiritual. Amém? Quando estudamos profundamente a Bíblia. Falo isso porque eu já tive visões e sonhos a respeito disso. E eu fui liberta também de filmes, né, como hoje é abordado, Harry Potter, Crepúsculo. O Senhor mandou jogar tudo fora, queridos, mas eu não vou adentrar nesse assunto. Amém? Voltando aqui para a visão do coach, que é antropológica, sempre visando fama e dinheiro. E nós lemos lá no início, né, do vídeo que não ajunteis tesouros na terra, porque o reino de Deus, amados, o reino de Cristo não é daqui. Por isso Cristo não foi aceito. Por isso poucos, amados, verão esse vídeo. Porque isso não é relevante, amados, para a inteligência artificial que faz parte do governo do anticristo, que estamos sendo preparados. Então, vocês veem, isso acontece, queridos, principalmente na Igreja Batista da Lagoinha. Eu saí desse meio, porque o Senhor tira. Amém? Vocês podem ver essas igrejas renovadas, essas igrejas bola de neve, certo? Vocês podem ver como é que é a Lagoinha dos Estados Unidos. É assim. Chamam os artistas e fazem do púlpito um palco, um teatro. Usam o nome de Jesus em vão e prostituem a palavra. Amém? Faz parte tudo da grande Babilônia. Apocalipse 17. A religião falsa faz parte da Babilônia. A política faz parte da Babilônia. Eu não falo, querido, de projeto político. Eu falo da política mesmo, os grandão que está lá no topo. Principalmente daqueles que são senhores do mundo. Esse mundo caído aqui, queridos. Então é muito sério isso, muito sério. Tudo faz parte da nova era. Essa cultura, continuando, deixa eu ver o tempo aqui, queridos. Dá tempo. Essa cultura construída em torno do coach e do EP é, em sua maioria, materialista. O objetivo de muitos é o sucesso financeiro e isso significa enriquecer, com um fator especial, o mais rápido possível. É comum ler e ouvir grandes promessas e ensinamentos sobre como trabalhar menos e ganhar mais. O foco está no esforço intelectual e físico daquele que está buscando seu lugar ao sol. É dessa cultura de palco, sonhos, riquezas e promessas que estou falando. Já viu onde isso vai chegar? Vamos falar disso agora. O coach na igreja. Eu já vi palestras de coach acontecendo onde deveria haver uma pregação da palavra. Isso mesmo, em pleno culto público. Infelizmente, essa cultura chegou em muitas igrejas. E se eu já não me dou bem com ela no mercado de trabalho, na igreja, não tenho medo de dizer que ela é minha inimiga. Assim como repudio a teologia da prosperidade, também o faço com essa nova onda da teologia coach. Em alguns sentidos, essa segunda, né, que é a teologia coach, chega a ser pior que a primeira. Vamos analisar 3 pontos que constrói a teologia coach. Humanismo. O coach utiliza de técnicas humanas no desenvolvimento que é o centro de tudo para que alcance seus objetivos humanos. Muitos pastores e líderes têm enveredado por esse caminho.
Continuando. Tratam suas pregações como palestras motivacionais da fé que confundem fé com força e vontade, evangelho com motivacionismo e Cristo com um palestrante. O foco está naquilo que o homem pode fazer através de sua fé pessoal. Fé essa que passa por Cristo, mas que tem seu objeto na própria pessoa e nos esforços dirigidos. Muitas pregações têm o mesmo objetivo do coach, ou seja, estão visando a conquista de grandes e efetivos resultados em qualquer contexto, seja pessoal, profissional, social, familiar, espiritual ou financeiro. O apelo pode ser até espiritual, mas ainda assim você já deve ter escutado muitas coisas do tipo: como ser o melhor marido, como atrair e fidelizar pessoas para o reino, alcançando sucesso através da fé. Tudo isso travestido de espiritualidade. Outro ponto. Materialismo. Há um desejo enorme em conquistar coisas, sejam elas produtos no mercado, como carros, casas, roupas, viagens, algo mais espiritual, como paz, pessoas, bom casamento, filhos educados, castidade, etc. As pessoas querem conquistar, possuir e avançar, sendo tudo isso fruto não da humilhante autoconfrontação e negação de si, mas da autoafirmação. O papel do pastor se tornou muito parecido com o do coach. É estimular, apoiar e despertar em seu cliente, ovelha, né? Que eles chamam de ovelha. O seu potencial, eu falo também pessoa querida, continuando, o seu potencial infinito para que este conquiste tudo que deseja. É exatamente isso que essa mistura materialista busca, o potencial infinito de cada ser humano para conquistar aquilo que ele deseja. Há uma conexão com o existencialismo, onde o indivíduo e a sua busca pessoal por significado em si mesmo passa a ser o centro do pensamento filosófico. Último ponto. Ceticismo, humanismo e materialismo são marcas de seres céticos. A crença no Deus da Bíblia é cada vez mais fraca, onde esse tipo de cultura se manifesta. Como eu já disse, a teologia coach busca descobrir o potencial de cada pessoa para que ela alcance seus objetivos próprios. Dependência de Deus é algo apenas fantasiado. Orações são feitas apenas para que Deus abençoe nossos planos e para que Ele nos dê apoio em nossa própria empreitada. O sobrenatural é esquecido e Deus vai ficando cada vez mais distante. Na teologia coach, o soberano é o indivíduo como suas decisões de fé e sucesso. Em muitas igrejas, tudo que você vai encontrar nos púlpitos são mensagens sobre o que os homens podem fazer para serem alguma coisa melhor do que já são. Até a mistura com conteúdos de coach, marketing pessoal e psicologia você encontrará. Aliás, tem sido comum pastores e líderes entrarem nesses cursos e palestras para serem mais persuasivos, contagiantes e teatrais. Para não usar manipuladores, entre parênteses aqui, queridos. O Espírito Santo não tem muito espaço na TC. Nessa teologia, mesmo que use seu nome. São por esses motivos principais que digo que essa teologia está substituindo a teologia da prosperidade. Esse discurso tem atraído jovens, empresários, profissionais, liberais e todo tipo de gente, principalmente a classe média. Aqui está a transição entre duas abordagens. A teologia da prosperidade faz uma barganha com Deus, crendo que ele efetuará milagres para benefício material e espiritual do homem. A teologia coach eliminou a barganha ou deixar Deus de longe, mas passou a ter no próprio homem a força milagrosa para o seu benefício material e espiritual. Vou parar por aqui, amados, porque esse assunto ele está bem claro, amém? Eu vou concluir aqui esse estudo, porque deu para entender bem dessa teologia, amém? E vamos meditar na palavra. Só mais um versículo, amém? Livro de Filipenses, capítulo 1, verso 29. Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis que está em mim. Então, Paulo escreve essa carta aos Filipenses, queridos. Então, não fomos chamados a apenas crer, mas a padecer. E vamos entender esse padecer. Esse padecer, amados, é além de participar, como eu cito nos vídeos,
do sofrimento de Cristo. Amém? Não fomos chamados a ser felizes na terra e ter bens materiais, porque isso não satisfaz a sua alma. Isso não te, amados, regenera para a eternidade. Isso não leva você para o céu. Pelo contrário, está a passos largos do inferno. Amém? Essa teologia aí no final leva a isso. Não leva para o céu, não. O que leva para o céu é o Evangelho de Cristo. A Bíblia. Você lê as cartas, além de Paulo, mas primeiramente de Mateus, de João, de Lucas, de Marcos. Então, amados, o que te converte, o que te reforma, é você ouvir sobre a vida eterna. É você entender, amados, a sã doutrina, que existe o céu e que existe o inferno. Não fomos chamados para ser felizes na terra, porque com relação a Cristo e amor a Ele, não é somente crer nele, mas também viver, ter um estilo de vida. Ter um estilo de vida. Então, não é qualquer teologia que devemos ouvir. Na verdade, teologia é estudo sobre Deus. Nós devemos, amados, nos firmar na Bíblia, na palavra, ter uma experiência com Jesus, nascer do Espírito Santo, porque quem ensinará todas as coisas, está lá em João 14, não é pastor, não é líder. São importantes, sim, mas até isso o Espírito Santo vai te mostrar. Quais são os doutores da lei e quais são os pastores, que é um chamado. Não é pastor que ganha salário, não. Não é uma profissão de pastor. É um ministério. Deus vai chamar quem realmente tem ministério e quem está usurpando da palavra de Deus. Amém? Quero finalizar, queridos, com uma oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por mais um dia, pelo discernimento, Pai. Aleluias do Espírito Santo. Senhor, nos ensine a viver, ó Pai, na sã doutrina, na doutrina, Pai, dos apóstolos e perseverar, Pai, até o fim. Perseverar, ó Pai, naquilo que nos foi confiado desde o princípio. Porque antes da fundação do mundo, o Senhor, Pai, aleluia, já projetou, Pai, a nossa história, como testifica, Pai, no Salmo 139. Ó Senhor, a quem temos no céu além de Ti, Pai, que o nosso coração não deseje as coisas dessa terra, não deseje, Pai, as coisas passageiras desse mundo. Livra do mal, Pai, livra da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida. Não nos deixe, Pai, ser levados por fábulas profanas, mas nos edifique, Pai. Aleluias, que sejamos como as ovelhas de Cristo, que ouve a Tua voz, que ouve a voz do bom pastor, a voz de Jesus. Não nos deixe, Pai, enganados nos caminhos dos Teus testemunhos, mas, ó Pai, testifique ao nosso espírito, Pai, a cada dia o Teu caminho, porque a volta de Jesus, Pai, está muito próxima. Senhor, que todo mal, Pai, toda ação maligna que tem se levantado nesses últimos dias, caia por terra. Em nome de Jesus, que Tu receba glória e louvor por meio da nossa vida. Sejas adorado e exaltado. Em nome de Jesus. Fico na paz do Senhor, queridos. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E compartilhe esse vídeo.